Olá, sou Flávia Osório, pesquisadora associada do Interagency Institute, e hoje nós vamos conversar com o professor Áureo Toledo, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal de Uberlândia. Vamos falar sobre a atual crise no Afeganistão. Professor Áureo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Então vamos lá. Após 2 décadas da presença militar dos Estados Unidos no Afeganistão, o governo Biden anunciou sua retirada total. O Talibã volta a assumir o poder e as tropas americanas, por fim, saem do solo afegão no último dia de agosto desse ano de 2021. Nós gostaríamos de saber qual o seu olhar e a sua avaliação sobre a intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão nesses 20 anos. Beleza. Bom, então, primeiro eu tenho que registrar aqui o prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Sempre fico muito feliz de poder falar sobre o Afeganistão, um assunto que está tão complicado, uma crise tão recente que, em última instância, a gente fala muito e muitas vezes fica alguns equívocos no ar nas análises que a gente vê na mídia. Então, eu queria agradecer de novo a oportunidade. Com relação à minha avaliação da intervenção dos Estados Unidos, esses 20 anos de intervenção, eu acho que foi um fracasso se a gente partir do pressuposto, se a gente partir da premissa de que a guerra global ao terror, ela tinha a ideia, a proposta, enfim, de uma abrangência global e de combater o terrorismo. Após 20 anos, então, eu acho que cabe a pergunta: estamos mais ou menos seguros com relação à ameaça do terrorismo? Se a gente partir, então, dessa premissa para analisar, eu acho que a resposta é negativa. Certamente não houve mais atentados terroristas, tal como o 11 de setembro, nos Estados Unidos. Isso não houve. Inclusive, teve mais atentados de natureza doméstica nos Estados Unidos, aqueles casos de estudantes que vão lá metralhar, enfim, escolas e tal, esse tipo de coisa que, infelizmente, aconteceu já muito na história dos Estados Unidos. Mas se a gente olhar de um ponto de vista agora, por exemplo, da guerra ao terror de um âmbito global, porque se pretendia global, a gente olhar a situação, por exemplo, em países como o Mali, como a Somália, como o Afeganistão, como o próprio Paquistão, a gente vai ver que é uma situação de insegurança, a meu juízo, muito maior do que era em 2001. A gente, no meio disso tudo, desses 20 anos, a gente teve a ascensão do Estado Islâmico também, que em termos de radicalidade é muito mais perigoso do que o Al-Qaeda e o próprio Talibã. O Talibã é um grupo muito, digamos assim, a gente acho que pode dizer isso, bastante provinciano. A ideia era sempre controlar o Afeganistão. Então, dessa premissa, eu acho que a gente está mais inseguro. A guerra ao terror foi um fracasso. E, em particular, a ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão também foi um fracasso, porque a gente, avaliando após 20 anos, certamente houve alguns avanços, algumas índices, por exemplo, taxa de matrícula em escolas, a mortalidade infantil, houve algumas melhoras. Mas quando a gente para e pensa sobre isso, a gente vai ver o quê? Que a proposta dos Estados Unidos sempre esteve mais voltada para a militarização, que eu chamo do processo, no sentido de querer entrar, caçar a Al-Qaeda e o Bin Laden. Essa sempre foi a prioridade. Em algum momento, o governo dos Estados Unidos achou que, enfim, a gente vai ter que investir alguma coisa relativa à construção do Estado afegão, reconstruir esse Estado, ajudar nisso. E aí o que a gente vê é uma situação em que os esforços para a reconstrução do Estado, não só a questão das forças de segurança, foi algo bastante problemático, porque não houve os investimentos adequados. Então, a gente pega, por exemplo, o dado, por exemplo, que eu tenho de cabeça aqui, por exemplo, o orçamento do governo afegão em 2019 era de 11 bilhões de dólares, o PIB do país, né, tudo que produziram. Desses 11 bilhões, 75% eram recursos de ajuda externa. O governo afegão
receitas próprias era algo em torno de 2,3 bilhões, era muito pouco. Então, você não o Afeganistão sempre teve esse problema de dependência externa, isso é um problema histórico do país, depois eu posso até discorrer um pouquinho sobre isso, mas essa situação, a reconstrução do Estado ancorado em ajuda externa, criou um Estado que não tem sustentação própria, você não tem estabilidade financeira, impede que o país consiga se estabilizar. Então, à luz disso tudo, a meu juízo, tem 5 crises que eu acho que o país vai passar. Eu acho que a gente vai temos uma crise de segurança, né? Toda a queda do governo, a chegada do Talibã e agora a ameaça do Estado Islâmico o Estado Islâmico Khorasan, né? Que está lá na região. A crise de segurança. Tem uma crise política, que é como é que o Talibã agora vai governar. Uma coisa era ser um grupo na insurgência, agora outra coisa é querer ser governo, desenvolver capacidade governativa, isso vai levar a uma discussão. Tem quadros para governar? Tem expertise? É a segunda crise que eu acho que vai vir. Terceira crise, aí é uma crise alimentar, são pelo menos 14 milhões, salvo engano, de afegãos que estão em situação de insegurança alimentar, então é uma situação muito séria, o país passou por secas durante os últimos anos. Tem uma crise aí que infelizmente, está ocorrendo já, mas vai se alastrar, imagino eu, aí, por algum tempo, que é a crise migratória de pessoas querendo sair do país. Algumas conseguiram sair, as que não conseguiram vão pressionar para sair, então já há estimativas de que pelo menos 500 mil pessoas podem sair do Afeganistão, aí vão sair via fronteira mais ao sul com o Paquistão, sudeste com o Paquistão e sul com o Irã. E, não menos importante, a crise sanitária, né? A pandemia. O Afeganistão é um país que, infelizmente, devido a todas essas circunstâncias, testa muito pouco. A vacinação tem dificuldades de avançar por conta da situação de segurança. Então, é um país que tem, por exemplo, de dados que eu consegui checar, mais de 150 mil casos confirmados, quase 8 mil mortos. Só que você testando pouco, você vacinando pouco, e tem a questão de como é que você consegue esses dados, não dá para saber o quão fidedignos eles são. Então, à luz de tudo isso, desse quadro inicial, é que eu considero que a intervenção dos Estados Unidos, essa ocupação de 20 anos, foi um fracasso. Muito obrigada, Áureo. Já que você tocou na questão migratória, a gente sabe que mais de 100 mil pessoas já migraram, né, do Afeganistão após essa crise, a saída das tropas americanas de solo afegão. Então, a seu ver, quais são as perspectivas para o Afeganistão a curto e médio prazo, né? Que países possivelmente seriam receptores e qual o papel do Brasil também nessa questão migratória em relação ao Afeganistão? Bom, com relação à questão migratória, de fato, os números que eu tenho indicam isso mesmo, algo em torno de mais de 100 mil afegãos conseguiram sair, já os Estados Unidos evacuaram uma parte, mas ainda tem muita gente que quer sair, ao que tudo indica. Alguns países, já o Brasil incluído, já se dispuseram a oferecer vistos humanitários para esses afegãos que querem sair do país. A grande questão, Flávia, é que para que esses afegãos possam usufruir desses vistos humanitários, a primeira coisa que eles têm que fazer é sair do Afeganistão. E essa é a grande questão, por enquanto. Então, no que eu posso chamar a atenção por agora, é que já na década de 90, houve um grande fluxo migratório de afegãos, particularmente durante o período do Talibã no governo. Na década de 90, então, salvo engano, o contingente afegão de refugiados foi o maior do mundo, já em algum momento do meio dos anos 90 até o começo dos anos 2000. Esses afegãos, como é que eles saem do país? Tem 2 grandes rotas de saída, que são as mais conhecidas. Uma é saindo via Paquistão, mais ao sul, ali na fronteira sul com o Paquistão. É uma região, inclusive, que é usada para escoar a produção de droga, né? O tráfico de drogas passa por ali, então afegãos usam essa rota para sair do país.
E há também uma rota via Irã, em que os afegãos saem do Afeganistão, passam, entram no Irã. Do Irã, normalmente eles vão para a Turquia, se eu não me equivoco, e da Turquia aí eles entram na Europa. Então, tem isso pode acontecer, pode ter essas pressões. No caso do Paquistão, até onde eu pude apurar, uma parte significativa da fronteira estava fechada. Então, o que eu imagino que possa acontecer, até onde eu pude apurar, é que a pressão vai vir mais em cima do Irã. Né? E aí tem toda uma questão também que o Irã é um país que, infelizmente, está passando por sérias dificuldades com relação a lidar com a pandemia, então esse fluxo de pessoas pode piorar muito essa situação. Então, esse seria o primeiro ponto, eu acho que, no que você me pergunta. Isso é o que pode acontecer. Para isso acontecer, acho que vai acabar inescapavelmente tendo uma situação muito parecida, infelizmente, com o que a gente vê no México, né, na fronteira dos Estados Unidos com o México, que tem aquele comércio, os coiotes, né, são os grupos de pessoas que levam essas pessoas que querem fugir para outro país. Esse vai ser um tipo de negócio que acho que, infelizmente, vai prosperar agora, nesse momento, vai voltar a prosperar no Afeganistão, das pessoas querendo sair, porque isso é um ponto de destaque, né? Ainda muitas pessoas querem sair. O governo do Talibã, o porta-voz do Talibã, já disse que se a pessoa tiver com a documentação toda certinha e quiser sair, aí eles vão liberar. Mas isso é algo que tem que ter alguma fiscalização, né, para ver se de fato o governo está fazendo isso, está liberando as pessoas. Até onde eu estava conseguindo acompanhar, esse era um processo que estava tendo dificuldades do governo talibã liberar essas pessoas. Na década de 90, durante o primeiro emirado do Talibã, o que aconteceu? Muitas pessoas saíram e era, inclusive, difícil voltar depois. Agora, eu acho que talvez possa acontecer a mesma coisa. No caso do Brasil, o Brasil é um dos países que ofertou, eu sei que, pelo que eu escutei de bastidor sobre o governo brasileiro, é que havia um interesse de órgãos do governo brasileiro em ofertar os vistos, o MRE estava inseguro sobre se iria ofertar ou não. Aí a gente viu o desdobramento disso, o Ministério Público teve que intervir e falar para liberar os vistos, mas a última notícia que eu tive é que a liberação desses vistos estava condicionada a alguns pedidos que o governo brasileiro está fazendo, que para algumas pessoas são até ilegais, tipo, o afegão que quer usufruir do visto humanitário tem que ter garantido, inclusive, plano odontológico para entrar no Brasil. Então, esse é um tipo de coisa que, para um afegão conseguir, é muito difícil para ter acesso ao visto. Então, você vai criando alguns entraves para conseguir. Então, esse é um ponto que eu destaco também, né? A despeito de tudo, né, da ajuda de vistos humanitários, de ajuda internacional, a União Europeia diz que ela iria dar recursos para os países da fronteira do norte, né, o Turcomenistão, Uzbequistão e Tajiquistão, para receber esses refugiados. Tudo isso, por enquanto, a gente está vendo na base da promessa. Aí a gente vai precisar de fiscalização e acompanhar para ver se de fato está ocorrendo. Certo, certo. Áureo, como é que fica, assim, qual a situação atual da população afegã sob a égide dos talibãs, né, e quais as perspectivas, principalmente para as mulheres, no que concerne a frequência das escolas, trabalho, etc. E aí, um outro ponto que eu acho importante salientar também, né, é a gente conseguir saber ou discernir, saber por um especialista, porque a ideia que a gente tem é que o Talibã no Afeganistão, né, rechaçado, mas qual é esse número, né, populacional que de fato apoia ou que de fato rechaça o Talibã dentro do próprio Afeganistão? São excelentes perguntas. Um ponto importante aí que acho que vale a pena destacar para a gente contextualizar o ouvinte. O Afeganistão, ele é um país etnicamente composto por pelo menos salvo engano, mais de 12 etnias. Majoritariamente, a maior etnia
em termos quantitativos, é a Pashtun. 42% da população afegã é de origem Pashtun. Os Pashtun, inclusive, são uma etnia que também compõe parte do Paquistão. Essa fronteira do Afeganistão com o Paquistão, ela é majoritariamente povoada pelos Pashtun, mas você tem, além dos Pashtun, você tem os Tajik, os Hazara, os Uzbek, turcos, enfim, você tem uma série de outras etnias. O Talibã, por exemplo, na década de 90, quando ele emerge ao poder, ele consegue apoio da população porque ele emerge num contexto de guerra civil, né? Isso é um ponto importante, a gente conversava até antes, né? O Talibã, Talibã é plural de talib, que talib é estudante. Então, até, né, você tinha comentado, né, acho que rigorosamente tem que chamar os talibã, porque são os estudantes, né? Mas eu estou chamando a atenção disso por quê? Porque quando o Talibã emerge nos anos 90, em 1994, é um contexto de guerra civil em que a sociedade está devastada. Você tem pelo menos 7 grupos que estavam combatendo os soviéticos durante a ocupação soviética, entre 79 e 89. Os soviéticos saem, esses 7 grupos vão começar a se digladiar entre si e contra o governo que os soviéticos deixam para ver quem vai controlar Cabul. Então, nesse contexto caótico, o Talibã vai surgir com uma proposta diferente desses grupos. Ele vai chegar e falar: a gente quer reislamizar o Afeganistão. Então, a plataforma política era muito distinta. Dentro de um contexto de guerra civil que me parecia não haver apoio da população para nenhum dos grupos, o Talibã consegue angariar apoio da população, e particularmente dos Pashtun, dessa etnia majoritária. Então, eu estou dizendo tudo isso, a ascensão do Talibã dependeu também não só do apoio dessa base, mas também de apoios externos, particularmente do Paquistão, que injetou dinheiro no grupo, e aí um grupo que era um grupo de estudantes mesmo, o Talibã era um grupo de estudantes, foi fundado pelo Mullah Mohammed Omar. Mullah é líder religioso, né? Tradução da palavra Mullah, e esses estudantes, então, eles emergem aí com essa plataforma política, e aí eles vão começar a ter apoio da população com dinheiro paquistanês, e aí em 96 eles tomam Cabul. Então, eles conseguem um apoio inicial, porque eles se contrapuseram todo aquele contexto de guerra civil e daquelas milícias que não conseguiam estabilizar o país. O domínio do primeiro emirado do Talibã, que é de 96 a 2001, ele foi muito na base da coerção. E aí as mulheres e minorias étnico-religiosas foram muito atacadas. Elas foram, inclusive, na minha avaliação, usadas como vitrine, né, para mostrar para a população: olha, esse é o nosso esforço para reislamizar a sociedade, porque muitas outras coisas, por exemplo, o uso de entorpecentes, o Talibã fazia vista grossa, que o Islã diz que não pode, eles faziam uso, e mesmo assim se dizia um governo muçulmano. Então, tudo isso para dizer o quê? Durante o primeiro emirado, o apoio veio da população, majoritariamente Pashtun, contra a situação que estava. Durante esses 20 anos, a demografia afegã mudou um pouco. Ainda os Pashtuns são a principal etnia, mas é um grupo, por exemplo, 20 anos na vida de uma pessoa, a criança nasceu e já é adolescente, um jovem adulto, aí viveu sob ocupação, enfim, teve acesso a alguns tipos de bens, de serviços, de modo de vida, que é muito diferente do que o Talibã propõe. Então, na população jovem, há uma mudança no apoio, né? Esses dados sobre qual o percentual da população apoia ou não apoia, a gente não tem facilidade para ter acesso a esse tipo de dado, porque sequer esse tipo de pesquisa é feito no Afeganistão, dada a conjuntura de segurança, enfim. Mas o que é possível razoavelmente assumir com segurança é que na população jovem há menos apoio. Só que isso está muito em grandes cidades. Cabul, Kandahar, Herat. O interior do Afeganistão,
Aí tem muita dificuldade, porque foi a região onde o Talibã sempre conseguiu manter algum apoio. E essa, a manutenção desse apoio perdurou durante 20 anos. Se a gente pega os mapas assim, de mostra o apoio do Talibã nos anos 2000, depois o apoio no meio da década dos anos 2010 e agora, os territórios que ele controlou, a gente vê que sempre foi expandindo, né, a situação. Então, eu chamaria a primeira atenção disso, ainda que existam mudanças, essas mudanças estão muito mais nas cidades grandes do que no interior do país. E no caso das mulheres, eu vislumbro, o que eu consigo vislumbrar? Eu acho que vai acabar acontecendo uma situação muito semelhante ao que tivemos durante os anos 90, os anos 96 em diante. As mulheres vão sofrer muito, elas não vão ter acesso à educação. Eu vi uma notícia aí recentemente que na Universidade de Cabul, as mulheres já não podem mais ir à aula, só poderão voltar a assistir a aula quando as professoras forem dar aula. No entanto, essas professoras não têm mais professoras no Afeganistão, as mulheres fugiram, porque ninguém queria ficar lá. Então, você tem uma falta de corpo docente em universidades no Afeganistão. Então, você tem isso, você tem declarações já dizendo que as mulheres vão ter direito à educação, à saúde, mas, por exemplo, alguns outros setores da sociedade estão proibidos para as mulheres, como o mundo da política. O porta-voz do Talibã disse isso, que as mulheres não vão poder trabalhar no mundo político, não vão poder ser ministras, enfim, algum dia. E a gente vê pela própria composição do governo do Talibã, que disse que se pretendia fazer um governo inclusivo, mas que governo inclusivo é esse? Só tem, até onde eu pude avaliar, ex-talibãs, todos pashtun e nenhuma mulher.